Bom, mais uma semana, mais um bocado de trabalho no modelo que eu estou fazendo para demonstrar para as disciplinas de criação avançada uma modelagem high poly. Né? Então, o meu plano nessa semana, né, era testar um outro modelo para a saia. Eu tinha alguma coisa me incomodando no design, fiz um design muito livre, sem pesquisa, e tinha uma coisa me incomodando no design da saia. E aí eu me propus a refazer esse design, então modelar mesmo do zero e partir do começo. Né? Então eu, né, gastei um tempo com isso e uma das coisas que eu percebi na saia é que eu precisava colocar pelo menos alguma abertura na saia para melhorar o movimento das pernas, então uma coisa que do jeito que estava, que era uma volta muito curva, né? Tinha abertura disso ia ser meio chato para animar, para irrigar, né? E também eu não estou fazendo nada tão, sei lá, para ser tão estiloso, né? Não tem um estilo específico, né? Então, aquelas linhas, que eram as linhas do design, eu tentei fazer elas com dobras. A primeira tentativa foi realmente modelar essas dobras. Eu não estava interessado em esculpir as dobras no começo. Então eu tentei realmente cortar o modelo e gerar os relevos de dobra. Em certa instância funcionou. Assim, eu tentei mais de uma vez assim, começar esse modelo com as dobras, porque a preocupação era fazer tipo, realmente a volta do tecido já caindo né, com o movimento dos cortes. E aí eu perdi muito tempo com isso, assim, porque eu queria fazer uma dobra estilizadinha, então eu gastei um bom tempo tentando resolver isso. E eu queria que ainda fizesse sentido com o volume anterior, porque o que me incomodava no design anterior não era o, o volume da saia, era só o design das linhas caindo. Né? No, parece, no meu ponto de vista, quando eu penso nos dois personagens que eu estou produzindo e tentando juntar, parece uma coisa de um estilo muito, muito fora, assim, né? Então, um personagem que é o soldado, que eu também trabalhei nesse fim de semana e tem os vídeos na playlist de atuação e expressão, é, ele é bem em cima de soldados do século 13 e 14. Então, eu falei assim, tem que pelo menos aproximar algumas regras de design de um personagem para outro. E a saia era uma peça que eu achava que estava fugindo, assim, era um negócio muito, né, ficção científica medieval, sei lá, não tava me descendo, né? E, e aí, tipo assim, dá pra fazer realmente as dobras todas no, né, na modelagem, né? Aí, o mais difícil é você definir quantas você vai fazer, quantas que convence que é dobra e que vai parecer que é algo que está fingindo que é tecido, né? Porque tem esse problema também, né? Eu tô fazendo as coisas com cara de stop motion. Então não é para parecer tecido, é parecer alguma coisa fingindo que é tecido. Então é dúbio, assim. Então eu perdi um bom tempo com isso. E aí a abertura de trás, a abertura que eu faço atrás da saia, mais tarde eu arrependi de fazer ela do jeito que eu fiz. Eu acho que eu devia ter feito ela só no low poly, aberto só no low poly e ter resolvido com rig, porque o arremate que eu fiz na beirada da saia, né, o que seria a bainha da saia, ela, ela não ficou convincente. E eu tentei fazer a costura só sugerindo o relevo da costura, ou seja, só afundando onde a saia encontra, e no final ainda não estava parecendo que era algo que tinha sido costurado, assim, ainda parecia, sei lá, cerâmica. Não tava, eu não estava satisfeito com o resultado, assim. Então, em algum momento eu acerto a topologia do caminho das dobras, mas tanto o relevo dessa dobra quanto a forma como os cortes de tecido acontecem, elas não me agradaram, assim. Então deu um trabalho adicional, assim. Isso acrescentou
3 horas e 50 no trabalho, a sessão de produção desse fim de semana, né? Dessas 3 horas e 50, a maior parte foi refazendo a saia. Né? Então foi um acréscimo aí eu imagino que umas 2 horas e meia do processo foi tentando fazer o design da saia funcionar. Né? Mas foi legal, assim, aconteceu umas coisas que eu achei interessante. Por exemplo, no processo de fazer a saia, uma dobra para a esquerda aconteceu e ela não estava prevista, mas ela ficou interessante e acabou que eu optei por ela. E no final das contas eu acabei indo para escultura para resolver as dobras, ou seja, no final do processo eu falei, não, eu vou resolver essas dobras pegando essa topologia, ou seja, essa superfície e esculpindo essa torção, essa queda, né, como se ela tivesse, sei lá, amarrado a saia e torcido o cinto, sabe, e isso tivesse dado um twist na saia. E é um negócio que eu acho que vai funcionar no mapa de normal, vai ficar bonitinho e tal. Eu ainda provavelmente vou dar mais um tapa nas dobras das costas. Eu fui pesquisar saia, e caimento de saia, costura de saia, e aí eu fui vendo que o jeito que a saia cai por cima da nádega e o jeito que ela pendura depois da curva da nádega é um pouco diferente do que eu fiz. Então, o jeito que abre também o caimento nas costas é um pouco diferente do que eu esculpi. Então, eu fiz retoques disso. Em algum momento, né, vai dar para ver que eu estou trabalhando no caminho das dobras na parte de trás, mas é, ainda corre risco de eu dar mais um tapa. Ainda acho que tá meio amassadinho, né? Então acho que ainda corre risco de eu trabalhar mais um pouco nesse espaço, né? Eu descobri também, pensando sobre saia, né, sabendo que a saia abre para frente e para trás, ou para o lado e para o outro, né? Ou seja, ela abre os dois lados, ela abre para frente e para trás. Eu perdi um tempo também tentando fazer uma boa dobra, uma boa abertura na saia na frente. Gastou umas tentativas, assim, para eu falei, vou fazer uma dobra que me agradou. E no final das contas, a melhor solução que eu achei foi fazer um arremate de costura, ou seja, fazer uma borda adicional. Porque nada do que eu estava fazendo nessas bordas, nesses cortes, estava realmente ficando bom. Porque eu já tinha escultura, já tinha multi-resolution, e multi-resolution ele começa a ficar imprevisível quando você começa a trabalhar com os vértices e você está usando ele como modificador. Então eu não queria perder o trabalho que eu tinha feito nas esculturas. Então várias dessas tentativas de fazer a abertura da frente da saia foram muito, muito fracasso, assim, foi muito triste. E no final das contas, só a abertura, né, não parecia que. Não parecia com o resto do figurino, sabe? Você tem brasão, você tem os arremates na manga, você tem as faixas na bota. Eu falei, tá faltando coisa, sabe? Tá faltando. A saia, ela tá só um panão caindo. E mesmo sendo uma realidade do século XIII, assim, você tem, tipo, né, a saia sendo só um panão caindo, né? Eu tô pensando mais numa roupa de batalha, né? Então eu tenho essas lógicas de reforço, a lógica de dobra, a lógica de movimento. Então eu acabei modelando uma margem, assim. Eu fiz ela muito mais complicada do que precisava fazer. Eu pensei que os modificadores iam comportar mal com o Shinkorp para poder colar, então acabou que eu fiz uns cortes para abertura e no final não precisava, só fazer as duas peças separadas já servia, né? Não precisava ter feito uma peça de costura que dividia em duas, né? Como se fosse tipo a costureira passou a faca né, e deu a volta. Nós, quando você tivesse feito só duas tiras de plano e usado o Shinkorp e o Solidify já estava dando certo, né? E a abertura das costas deu um trabalhão, porque como eu não pensei nela desse jeito, eu falei assim, não vou refazer a parte de trás da saia, já tem a escultura de dobra, já tem essas coisas. Então assim, porque eu não queria refazer essa parte inteira da saia, né? Ou seja, eu não achei que era um problema, eu tentei encaixar esse remate na parte de trás. E aí eu tive que lidar com né, o modificador, tentando achar essa diferença. Então deu um trabalho. E da próxima vez que eu fazer uma saia, eu sei que eu não vou cometer essa bobeira. Ou seja, eu vou deixar a costura ser aberta na animação. Né? Mas é aquelas coisas. Eu não lembro de ter feito uma saia com
esse modelo de corte, né? Quando eu fiz as coisas low poly que eu fiz, a saia mexe toda e não tem corte nenhum, e é isso aí. E essa aí eu quero que ela tenha um movimento um pouquinho mais bacana, então acabou que eu tive um trabalho, acho que a mais aí, que eu não tava imaginando, assim. Mas nada de bizarro, assim. Só deu um trabalho adicional. Mas eu também não acho isso um problema, porque, cara, você também cria o design quando você faz o modelo, né? Eu já falei isso. Então, eu só estou criando design, eu tô também passando por essas coisas, ou seja, eu estou, né, tipo, cometendo esses testes e esses ajustes. Eu só acho que no ponto que tá, eu não preciso fazer mais uma vez a saia para fazer ela com essa estratégia. Ou seja, o resultado, mesmo com esses percalços todos, eu acho que ele funciona. E eu acho que eu consigo dar sequência nesse modelo assim. Né? E essa é uma coisa que a gente tem que ficar esperto, assim, porque o modelo começa a ficar muito caro para o seu próprio dia a dia de trabalho, se você começa a toda coisa que está funcionando, mas não está 100% legal, você resetar o projeto para poder fazer, é meio puxado, assim. Tem alguns momentos que você tem que falar assim, não, isso aqui tá bom para esse projeto. No futuro eu faço uma versão melhor em uma outra oportunidade, né? E aí eu acrescentei, como eu estou estudando o design do personagem enquanto eu faço ele, ou seja, o design está sendo resolvido com a modelagem, resolvi acrescentar uns cílios também para ver como é que fica. Então eu fiz uns cílios bem cartunescos, assim, uns 3 cílios para cada lado. Eu fiz também mais de uma versão, obviamente, porque tudo que eu estou fazendo acaba que eu testo processos de fazer e vejo qual que fica melhor o visual, melhor o resultado, melhor para editar. Né? Também fiquei testando posição dos cílios, né? E desenho de faz a volta do cílio, não faz a volta do cílio. Então eu testei mais de uma coisa nesse processo. Então eu tentei fazer com Solidify, e tentei fazer a modelagem direta desses modelos. Né? E, e a última etapa do trabalho essa semana foi fazer um estudo de cor e a colorização do personagem. Como eu disse, eu não estou com planos de dar sequência na parte de modelagem. Agora eu já quero ir para a parte de shade, né, de cor, shader, rig e, sei lá, animação. Não sei o que eu vou fazer com isso. Mas aí a primeira coisa que eu fiz foi ir no GIMP e jogar um layer por cima e pintar cores para ver tipo qual que seria a paleta de cor. E, e foi bem rápido mesmo, foi só tipo testar e aí as cores que eu escolhi são as cores que eu estou pensando que são cores de massinha, não são cores de pele ou de metal ou dessas coisas, né? Obviamente que porque eu mudei as coisas de pasta, minhas imagens sumiram, eu tive que relinkar elas, mas acabou que eu não segui a imagem de referência de cor tão à risca. Quando eu estava colorindo, eu já fui colorindo direto em Vertex Color, foi a primeira coisa que eu pensei em fazer. Eu falei, não, vou fazer em Vertex Color, porque se eu quiser fazer gradientes ou detalhes de pintura, né, eu já posso fazer no próprio Vertex Color. Então, o intuito de fazer Vertex Color ele já estava na minha cabeça antes. Outra coisa também é que o modelo do soldado, eu estava fazendo sem saber se ele realmente ia ser usado ou se eu ia levar adiante, então eu acabei fazendo as cores do personagem, cada cor um material diferente. Só que isso não é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ter um material e entrar com input de cor. E a aula que eu tô colocando hoje, né, já está hoje no YouTube sobre colorização de modelo, eu falo mais sobre isso, assim, que eu gosto de ter o input de cor e ter um material, por exemplo, se o material é clay, então ele é clay para tudo que é clay. E a cor, o próprio objeto transfere a cor para o shader. Então, por exemplo, se eu tenho Vertex Color, então o Vertex Color vai colorir todos os clays. Então eu posso ter um material só de clay para tudo que é clay. E a mesma coisa para metal. Se eu tenho né, um metal, então eu faço um metal e deixo que o objeto forneça as outras informações de cor. Né? Cor e também valor assim, de dado. Então, em alguns casos, por exemplo, nesse personagem, eu estou entrando com um input de cor do Vertex Color, mas eu posso tratar as cores Vertex Color para gerar outros inputs para
falar o que é metálico, o que não é metálico. Então eu não preciso nem criar um material de metal, né? Eu posso tratar os nodes para poder criar tipo um input de, de influência, né? Então eu testei fazer, por exemplo, o Vertex Color sendo esse input de influência. Então o Vertex Color me falar, né, uma segunda camada de Vertex Color falar aonde que é metálico e onde não é, né? Então eu testei um pouco disso e, e funciona. E também testei a separação de canal de cor, ou seja, pegar as cores do Vertex Color e dividir elas em RGB para depois definir né, qual dos canais afeta qual etapa, né? Então eu consegui fazer algumas coisas para gerenciar as cores de uma forma legal, assim. Então esses vídeos que vão estar com os nodes, tem muito, liga um node, desliga um node, testa um node, põe uma curva, põe sei lá, um color ramp, testa, tira. Então tem muito disso, né? Até eu chegar nesse ponto eu falei assim, não. Tipo, vários métodos estão funcionando, todos estão funcionando mais ou menos bem, então o que eu preciso, na verdade, é pôr o modelo na geladeira mais uma semana, né? E pensar sobre quantos shaders realmente eu preciso, né? Quantas variações de material meu modelo tem, né? Eu consigo fazer tudo com mapas de cores, então isso é um negócio que durante a semana vai ser a minha solução, né? Ou seja, se eu for entrar com o V, ou uma procedural, uma textura procedural que vai definir aonde é metálico, aonde que está arranhado, aonde que está sujo. Isso tudo eu vou pensar durante a semana, né? Porque a estrutura base já está lá, ou seja, meu modelo ele já tem o necessário para poder comunicar essa ideia, né? E eu estou agora, né, enquanto eu gravo esse áudio, eu estou com duas versões desse modelo. Eu tenho esse com Vertex Colors e eu tenho um com a paleta de cor, né? Então, eu acho que dá certo.